porque o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar ontem e voltou a cumprir a sua pena na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido da defesa pela prisão domiciliar, informação que foi confirmada pelo advogado João Henrique N. de Freitas, que integra a defesa do ex-presidente. O advogado disse que a decisão de Moraes se baseou no entendimento do magistrado de que houve melhora clínica significativa de Bolsonaro. No final da tarde, Bolsonaro deixou o hospital DF Star, onde estava internado desde 24 de dezembro, para fazer uma cirurgia de hérnia. Ele sofreu com picos de hipertensão e teve crises de soluço, motivo pelo qual foi submetido a 3 procedimentos cirúrgicos. Com a previsão de alta para ontem, e foi o que aconteceu, a defesa pediu que ele não voltasse para a Superintendência da Polícia Federal devido ao risco de agravamento do caso. O ministro afirmou que não há elementos novos capazes de afastar decisões anteriores que já haviam negado esse benefício. Além disso, Moraes argumentou haver, entre aspas, total ausência dos requisitos legais para concessão de prisão domiciliar, bem como diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e de atos concretos visando a fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica, fecha aspas. E sobre isso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou uma homenagem a Bolsonaro depois de receber essa alta médica ontem. A manifestação foi feita no Instagram dela, poucas horas depois do ex-presidente deixar o hospital. Na publicação, Michele citou uma frase atribuída ao estadista britânico Winston Churchill e afirmou, abre aspas, um líder é aquele que sabe o caminho, anda pelo caminho e mostra o caminho, fecha aspas, tanto que tem a foto aí do Jair Bolsonaro caminhando. E os filhos de Bolsonaro, Flávio e Carlos, criticaram Moraes por negar a prisão domiciliar humanitária. No X, o senador Flávio Bolsonaro indagou, abre aspas, até quando Moraes terá preocupação para praticar a tortura, fecha aspas. Já o ex-vereador Carlos Bolsonaro postou nas redes sociais que o ministro do STF extrapolou limites institucionais e que colocou o ex-presidente em situação de perigo. Tá aí na tela para vocês o tweet do Carlos Bolsonaro. Olha só, muita coisa já começando o dia, essa situação do ex-presidente. Já tem aí pouco mais de uma semana. E para comentar esses e outros assuntos, eu vou chamar na tela a nossa querida Berenice Leite, que está conosco a semana toda. Berenice, seja muito bem-vinda ao Jornal do Oeste. Oi, Tawane, bom dia para você também, para toda a nossa audiência. Vamos lá, fechar a semana. Não com uma notícia boa, para variar, a gente já tinha uma expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes, de fato, poderia negar esse pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A justificativa apresentada por ele não justifica, não tem elementos ali que corroborem com essa decisão. E como trouxe aqui o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, classificando como tortura, entre outros juristas que já conversei também, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado, apesar de todo esse quadro clínico, 3 procedimentos cirúrgicos nesses últimos 9 dias, Jair Bolsonaro tem demonstrado ser um homem muito forte. Isso porque a tortura psicológica que ele vem passando ali dentro daquele cubículo de 12 metros quadrados, sabendo que foi condenado injustamente num processo persecutório, um processo que não se sustenta, que a própria condenação dele, para quem quiser ler ali, trechos da decisão, você pode constatar que a acusação do Paulo Gonet, do PGR, fala em mensagem de terceiros. Esse presidente em nenhum momento dá a entender que tinha o objetivo de dar um golpe de Estado. No entanto, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O estado de saúde dele é preocupante, sim. O próprio Flávio também, nessa mesma manifestação nas redes sociais, falou sobre o risco de AVC. E ontem, a gente lembra ainda, trouxemos o resultado da endoscopia feita, que acusa ainda que ele possui a esofagite, gastrite, complicações. E só para finalizar aqui nesse início de programa, o ministro Alexandre de Moraes fala que não existe ali nenhum tipo de mudança no seu quadro clínico que justificasse essa prisão domiciliar. Vamos lembrar aqui que um dos agravantes, a apneia do sono,
que é justamente quando o ex-presidente está dormindo, né, o risco ali, né, porque fica um certo tempo sem respirar e sem nenhum tipo de acompanhamento junto a ele, cada noite, então, é um martírio para a família, para aqueles que apoiam Jair Bolsonaro. E é o mesmo quadro clínico apresentado pelo outro ex-presidente, só que este, Fernando Collor de Mello, acusado e condenado por crime de corrupção, né, com todas as provas cabais apresentadas, e teve o benefício da prisão domiciliar, Tauane. Então, o que não justifica é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, Berenice. Acho que é uma preocupação válida da defesa do ex-presidente, que o resultado da endoscopia, segundo os médicos, revelou aí a persistência dessa esofagite e gastrite. Esses médicos que deram pareceres à imprensa a respeito disso, justamente desses problemas que persistem. Então, fica aí o questionamento por que o Alexandre de Moraes levou em consideração, claro, as cirurgias foram bem, né, de modo geral, mas os médicos alertam a todo momento. E para continuar esse assunto, eu vou chamar a doutora Kátia Magalhães, que já está aqui conosco. Muito bom dia, doutora Kátia, é sempre bom recebê-la. Bem-vinda ao Jornal do Oeste, primeira edição. Bom dia, Tauane, Berenice, nossos espectadores. Esse despacho de ontem do Alexandre de Moraes, proferido lá de Dubai, ao lado da advogada do Banco Master, a 129 milhões. Esse despacho ele foi um verdadeiro assinte, né? Mais um escárnio a Bolsonaro, mais um escárnio a um ser humano portador de enfermidade, com uma saúde extremamente debilitada. Alexandre de Moraes, apesar de todas as evidências acostadas aos autos ao longo de muitos meses, Alexandre de Moraes escarnece, chega a dizer que não houve fato novo desde o dia 19 de dezembro de 2025. Como assim? Já que a cirurgia para o manejo de não uma, mas duas hérnias inguinais que poderiam eventualmente estrangular e até levar o presidente a óbito, essa cirurgia foi realizada no dia 25 de dezembro, dia de Natal, e até onde eu saiba, e todos saibamos, o dia 25 é posterior ao dia 19, portanto, houve sim fato novo. E Alexandre de Moraes ainda ironiza, diz que teria havido uma melhora clínica dos sintomas de Bolsonaro. Como assim? Bolsonaro não para de exibir soluços, vai ter que usar uma máscara, aquela chamada máscara CPAP, né, para apneia de sono, máscara essa que tem que ser muito bem higienizada, tratada, e dificilmente vai ser em condições carcerárias. Gente, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais é claríssimo, coloca lá, terá direito à prisão domiciliar humanitária. Maior de 70 anos, Bolsonaro já tem 70 anos completos, já está indo para o 71º ano de vida, e Bolsonaro é portador de enfermidade grave, enfermidade comprovada, aliás, mais que comprovada, enfermidade notória. Todas as equipes médicas têm divulgado, todos os noticiários, até mesmo da imprensa consorciada, têm divulgado, não paira a menor dúvida. E nós lembramos muito bem que o mesmo Alexandre de Moraes colocou em domiciliar o ex-presidente Collor por Parkinson, ex-presidente Collor que havia sido condenado lá atrás por crime gravíssimo de corrupção passiva, etc., crime muito grave, e que exibia mal de Parkinson, um mal que não é letal ainda assim, se beneficiou da canetada de Alexandre de Moraes. Já para Bolsonaro, que não praticou crime algum, além de uma imaginária e mirabolante tentativa de golpe de Estado jamais desferida, já para Bolsonaro o tratamento é inteiramente diferente. E a gente sabe, né? Juiz que dá tratamentos diferentes a depender da identidade do RG do condenado, é juiz prevaricador. Eu não sei o que Moraes ainda faz de toga. Aliás, eu não sei o que Moraes ainda faz em liberdade. Doutora Kátia, eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora, ainda mais sendo advogada, né? Você acha que a defesa pode recorrer dessa decisão no caso ou para no Moraes e não tem jeito?
Olha, poder ela pode, Tawane. A questão é que nós sabemos que o recurso, qualquer recurso, vai parar lá na primeira turma, que já não é mais uma primeira turma de um Supremo Tribunal Federal, é a primeira turma do Moraes, já que a única voz um pouco dissidente, que era a voz do ministro Fux, migrou para a segunda turma, então nós temos lá todos os ventrílocos de Alexandre de Moraes. Dificilmente, né, uma decisão dessas será revertida. Caberia, por óbvio, um habeas corpus, né, que é um remédio constitucional que não se pode negar a alguém que está tendo sua liberdade de ir e vir indevidamente privada. Só que aí nós deparamos com um problema sistêmico. Ainda está em vigor no STF uma famigerada súmula do período militar, a súmula 606, que proíbe, ou seja, que impede o exame de habeas corpus contra decisões de togados do Supremo, de turmas do Supremo, colegiados, outros órgãos fracionários. Um absurdo um ser humano ser tolhido de habeas corpus. É nesse regime que nós estamos vivendo. As pessoas são indevidamente encarceradas e nem podem lançar mão de habeas corpus quando os seus algozes têm assento no Supremo Tribunal Federal. Esse é o Brasil do iniciozinho de 2026. Nada diferente do Brasil lá dos anos de chumbo e de outras ditaduras que já vivemos, só que essa ditadura não é mais protagonizada por fardados, e sim por togados. E para continuar nesse assunto, eu vou chamar a nossa comentarista Yael Bonfim, que já está conosco por aqui, para reverberar esses assuntos. Yael, seja muito bem-vinda, bom dia e feliz ano novo. A gente não se falou nessa semana, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Oeste, primeira edição. Obrigada, Tawane. Bom dia para você, para a Berenice, para a Kátia, né? Realmente essa situação toda é muito difícil de compreender. Como a Kátia, a doutora Kátia e a Berenice comentaram, né? A gente teve outros casos aí em que a gente viu muito mais humanidade do STF do que a gente está vendo agora no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma coisa que me chama a atenção é justamente essa humanidade para outros casos, né? A gente vê, por exemplo, aí solturas em massa de presos perigosos por questões justamente de superlotação, por questões sanitárias, por comorbidades muito mais leves do que a do presidente Jair Bolsonaro, e nesse caso dele, com mais de 70 anos aí, apresentando um quadro de saúde super grave, com apneia de sono, com os soluços e tudo mais, a gente não vê essa mesma humanidade. Então isso tudo me parece realmente uma perseguição mesmo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e lembrando, né, que o ex-presidente Bolsonaro, ele não oferece nenhum tipo de risco para a sociedade, né, mesmo pensando aí com a lógica do STF, porque ele não pode mais postar em redes sociais, ele entregou o passaporte dele voluntariamente, então, assim, tudo isso mostra que o ex-presidente não é um risco, não tem risco de fuga e não tem risco também nenhum para a sociedade, para a ordem pública, que é o que eles alegam, né? Então não faz sentido nenhum essa falta realmente de humanidade para esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro.